fiquei preso de 95 até 97, que é o que o fim do livro, do filme contam. São histórias bem completas, principalmente a do livro, bem fiéis. Agora, depois de tudo que aconteceu, assim, para eu poder escrever, eu não escrevi, né? Eu contei o livro. Naquela época, foi 2004, 2002, até 2004 o livro sair. Foi, assim, difícil e cansativo e memorizar, e tinham coisas que vieram surgindo de repente, coisas que eu não lembrava, mas trabalhando com o Guilherme Fiuza, ele é jornalista, né? Então eu tinha que tomar cuidado com o que ele estava querendo puxar das minhas histórias, que eu podia ser preso novamente, eu podia ser morto pelo Comando Vermelho, mil coisas podiam acontecer. Mas agora, hoje, por exemplo, eu sei que eu poderia contar mais uns 3 livros desses, assim, né? Então, tem aí o projeto da peça de teatro que o Marcos Palmeira quer fazer, que era ele quem queria fazer o Johnny no cinema. Então, em 97, voltando lá, que eu pretendia fazer, contar para vocês o que aconteceu com a minha carreira, na minha vida de lá para cá, que foi o seguinte: eu logo, um pouco antes de sair da prisão, como no filme tem ali uma cena, eu trabalhando numa parte jurídica já e tal, usando telefone, usava muito telefone já. Então eu já estava armando de gravar um disco, eu sou músico, eu gosto de música, já tinha estudado canto há muito tempo. E eu achava que ia sair dali já gravando um disco, fazendo sucesso e arrebentando, com aquela megalomania de ex-cocainômano, LSDs, etc. Né? E álcool pra caramba. Então, assim, tinham 2 anos que eu não usava nada, mas ainda galopava naquela velocidade do nosso amigo aí que está se entupindo de açaí. Como é que é o nome dele? O Hegel. Hegel Mansell, olha lá e lá. Que está para lá e para cá que nem um trem-bala. Então, mas assim, eu consegui ter um violão lá dentro, fiquei compondo e tal, mas essa realidade era outra, né? Não era bem assim, não era tão fácil. Então, eu comecei a trabalhar logo que eu saí, né? Porque quando você sai de um lugar daqueles, você fica com a sensação de que merece férias. Só que, na verdade, você está lá porque você vagabundeou mesmo durante anos, né? Então você não merece férias. A sensação de estar lá dentro é como se você passasse anos vivendo tudo cinza e, de repente, você volta a ver as coisas coloridas. Né? Então, eu passei um mês assim, meio indo à praia, não sei o que, de repente caiu a ficha, vem cá, eu tenho 35 anos de idade e tenho que começar do zero, né? Eu tenho que fazer tudo que vocês estão fazendo agora, eu tinha que estar fazendo, teria que estar começando naquele momento. Talvez até antes do que vocês estão, né? Aí caiu a ficha, né? Então comecei a trabalhar procurei um amigo meu e eu queria trabalhar próximo da música e comecei a trabalhar com produção. Indo de trem da Central até Madureira todo dia na hora do rush. Fiquei fazendo isso 1 ano e meio, com produção pequenininha, o cara tocando voz e violão lá, para ver se o cara foi, ficava lá olhando e tal, uma coisa... Ganhava pouco, pegava trem cheio e... Para a música, assim, acabou acrescentando algumas coisas, porque eu fui conhecendo pessoas e tal, mas essa profissão de produtor, ela foi crescendo e até hoje, hoje fazem o quê? Uns 16 anos, então, né? E foi o que eu construí, na verdade, né? Tirando fora disco, livro, filme, filho, tudo que veio a reboque, foi o que eu construí como profissão, né? Assim, tirando o resto. É o que eu faço desde aquela época. Então,
nessa trajetória toda, eu fui crescendo, né, profissionalmente, e já trabalhei com artistas de grande porte no cenário nacional. Eu levei alguns artistas para o exterior. Já viajei para a Europa a trabalho, mas não negociando produtos pitorescos e não permitidos. E viajei a lazer também, com dinheiro ganho suado. É bem mais tranquilo e mais gostoso. E você realmente aproveita mais a viagem. Né? Então, isso é uma profissão, é uma coisa que eu faço até hoje. Fiquei um tempinho sem fazer porque, quando a gente fez o livro, aí veio a proposta do livro em 2002, né? Aí eu estou saindo um pouco dessa parte da produção. Veio a proposta do livro, de fazer o livro em 2002, ficou pronto em 2004. E em 2004 mesmo, logo depois do lançamento do filme, vieram as propostas das produtoras de cinema. Todas, assim, todas as grandes produtoras de cinema do Brasil vieram com algum tipo de proposta para cima da gente. Algumas indecorosas, né? Outras bem legais, e a que a gente escolheu, que até hoje a gente considera que foi a escolha certa, né? Porque geralmente assim aqui não só aqui, mas acho que na maioria dos lugares você vende os direitos de um livro, né? E você entrega a obra, tá? O cara não pode, contratualmente, o cara não pode destruir tua obra e modificar toda uma história. Mas você não pode ficar participando, indo ao set, fazendo né, dando sugestões ou participando de algumas coisas de roteiro e tal, como aconteceu comigo. Então a gente vendeu para a pessoa certa, foi uma pessoa que notou que seria bom a minha presença, do Guilherme, né? Eu também não ficava em cima toda hora indo lá nas filmagens, mas fui muitas vezes em situações de dúvida deles e necessidade de informação, me chamavam e tal, em momentos importantíssimos, inclusive, como no julgamento. Então foi muito acertada essa venda. E depois da venda, a gente ainda esperou 4 anos para o lançamento do filme. O filme saiu em 2008. Né? E aí o filme saiu com esse pôster aqui, né? E a gente relançou o livro com essa capa. Então, no mesmo momento, né, eu só queria lançar um disco quando eu saí da prisão. Mas, ao mesmo tempo, a gente lançou o livro com essa capa, né, o filme, aí saiu também o meu disco, tudo junto, esse disco aqui, pela EMI. Saiu esse disco aqui pela Som Livre, saiu uma montoeira de coisas, não conseguia ficar quieto. Jornalistas ligavam todo dia, de manhã, de noite, de tarde. Pessoas que eu queria falar e nunca conseguia, agora me ligavam. Teve um lá que eu sacaneei, falei, agora tu me quer, né? Liga mais tarde que está muito cedo. Tem um lá daquele Joaquim Ferreira dos Santos, que é gente boa, que é a mulher que filtra tudo pro cara. Para achar essa mulher é uma novela. Ela me ligava todo dia de manhã. E aí, João, vai fazer o quê? Eu falei, vamos à praia? Não, é impressionante como muda. Depois te esquecem, o que é ótimo. Aí saiu esse livro, saiu o disco da trilha pela Som Livre, cada uma por uma multinacional, ou uma companhia brasileira grande e tal. Saiu o livro, acabou saindo no Japão também, tudo junto em japonês. Quem quiser ler, esteja à vontade. E aí foi uma coisa que eu fiquei muito orgulhoso, apesar da novela ser horrorosa, e você ter o Edson Celular na capa, que é um pesadelo para mim. Mas
Uma música minha entrou na trilha do filme e eu tive que batalhar para ela entrar. Não foi uma coisa assim, tipo pistolão, não, sabe? Eu tive que conversar com a produtora, ir lá mostrar, tocar no violão, nervosíssimo, assim, para conseguir essa música, chama Pra Onde Se Vai. E uma outra música entrou nessa novela aqui, que era uma novela das 7, e que eu tive que ficar vendo para poder ouvir um pedaço da minha música, se ela ia tocar, se ela não ia tocar. Mas, anyway, o importante é que, assim, quando saiu o disco da novela, eu fiquei feliz, porque, assim, estou aqui do lado de uma galera bem legal. O Seu Jorge, a Tereza Cristina, né? O Paulinho da Viola, o Frejá, o Skank. Tem uma galera boa aqui do lado. Então, eu fiquei contente com isso. Isso tudo saiu, assim, se eu tivesse que planejar hoje, eu tenho um disco novo pronto para sair, tenho um livro de poesias pronto, tem a peça, o projeto da peça Meu Nome Não é Johnny sendo captada. Não é fácil captar para esse tema, por mais que tenha sido sucesso já, as companhias preferem botar uma porno chanchada no Miguel Falabella do que um tema desse, né? Morrem de medo de falar do que eles têm que falar, né? Recolhe os mendigos, esconde os caras do crack, e vamos botar uma comédia na TV e tal. É assim que a banda toca. Então, se a meta quiser ajudar a captar recursos, tem um percentual enorme. Mas tem muitos projetos ainda para acontecer. Mas se eu tiver que planejar hoje para o lançamento disso, eu talvez não planejasse essa invasão toda de tudo ao mesmo tempo, porque assim a invasão que rola na tua vida é uma coisa impressionante, de volume de mídia, sabe? Você não tem muito descanso. Então, meu filho tinha nascido pequenininho ali e eu, no começo, tive que dar uma sumida para poder curtir ele e me afastei um pouco da minha carreira de musical, de mídia, não sei o quê. Aí fica aquela coisa, o cara é muito antipático, sabe? Aquela coisa de te acharem ceboso e essas coisas. Então, é isso que está acontecendo hoje. Estou fazendo também, chegando agora os dias de hoje, né? Para a gente ver o negócio e conversar, que é a parte que eu mais gosto. Eu estou fazendo palestras no Brasil inteiro, estou fazendo palestras, inclusive, para... Olha só que loucura. Aliás, como o ser humano é doido. Eu faço palestras para juízes federais. Eu faço palestra. Quando me ligaram, eu falei, vem cá, vocês têm certeza, vocês não estão... Eu fiz palestra no prédio que eu fui julgado, que eu cheguei de camburão algemado, com fuzis. Eu falei, porque isso é um aparato exagerado para mim, vocês estão gastando dinheiro do consumidor desnecessário, porque eu não pretendo fugir. Né? Então, para que 3 camburões e esse monte de guardas aí para tomar conta de mim? Não vou correr o risco de tomar um tiro e tal. Aí o cara riu lá e... Bom, eu desci, fiquei numa cela dentro de uma garagem e subi, parecia, me lembrou a época da ditadura, que eu já li muito sobre e conheço bastante da história e tal. E lá embaixo cheio de carros pretos, sabe, de seguranças e juízes e tal. Uma jaula, né, você chega num lugar trancado, numa jaula, assim, você se sente o próprio Neandertal, né, sei lá. E depois você sobe para o elevador e vai ser julgado. Te algemam numa cadeira lá e vão decidir o teu destino. 10 anos depois eu fui no mesmo prédio, foi um coquetel, tinha um tapete vermelho, que não era para mim, já estava lá. O tapete. Eu fiquei achando, fingindo que era para mim, mas o tapete já estava lá. Mas, de qualquer forma, eu fui fazer um debate para juízes e desembargadores E na bancada era eu, um juiz e um desembargador, o Abel Fernandes Gomes e o juiz Alexandre Libonati, são caras aí
bem conhecidos. Então, essa reviravolta é muito, muito louca. A juíza que me julgou faleceu logo após se tornar desembargadora. O novo prédio da Polícia Federal, da Justiça Federal do Rio de Janeiro, tem uma placa com a foto dela, com um texto que cita o livro, cita meu nome, cita uma frase que tem no livro. E o último acontecimento foi ter sido convidado para a reunião do gabinete da Superintendência da Polícia Federal, do Sindicato dos Policiais Federais do Estado do Rio de Janeiro, para compor a bancada que iria definir regras, estatutos e a melhor forma de se cuidar da saúde mental do agente federal do Estado do Rio de Janeiro. Falei, pô, isso porque os caras têm alto índice de suicídio, porque os caras andam armados pelas ruas, ó, né, com nível de estresse enorme. Imagina os PMs, né? Quando eu soube disso, eu falei, pô, imagina os PMs. Então, essa volta toda é muito doida, né? Eu tenho um diploma lá, que eu botei na internet, assim, isso é uma chuva de comentários desse diploma dessa reunião para melhorar a saúde mental do agente federal. Tem uma malucada bandida aí que deve ler isso e deve falar, pô, o João é mó X9, mó traíra, né? Mas, na verdade, é o contrário, né? Melhorando a saúde mental do agente federal, colaborar com uma prisão mais humana, né? Mas todos esses debates com juízes... uma outra coisa em relação aos juízes federais são os juízes concursados federais agora, eles têm um treinamento bem forte antes de assumirem seus cargos. Porque antes o cara passava no concurso, estudou pra caramba, nerdzão lá, estudou pra caramba, ou não, porque não precisa ser nerd para estudar, né? E para passar eu não sei, mas para estudar... E o cara passou, vai ganhar 25 mil por mês, juiz federal, e cai de paraquedas ali naquela mesa. E como é que ele vai julgar, né? Como é que ele vai saber? Ele nunca foi uma cadeia, ele está cercado de pessoas também que já estão ali há um tempo. É difícil, né, o cara cair de paraquedas nessa situação. Então tem hoje um treinamento muito grande em relação a isso. E um dos desembargadores, que já tinha visto uma palestra minha, me chamou. E eu passei esse último concurso que teve, eu fiz em 3 regionais as parte desse treinamento. As minhas palestras fizeram parte desse treinamento. Então, também é uma situação que eu custo a realizar ainda, a captar é uma coisa muito importante. É uma coisa incrível. E agora, o que está acontecendo... Eu sou empresário de um bloco de carnaval, mudando o foco totalmente, que se chama Exalta Rei, que faz uma exaltação ao Roberto Carlos, não sei o quê. Estou fazendo uma banda com o Rodrigo Santos do Barão Vermelho, o Jorge Rael do Kid de Abelha, tem 2 baterias, uma banda enorme, vai virar um bloco. Tem 2 baterias, 4 percussionistas, naipe de metais, guitarra, baixo. E é isso. Estou fazendo um site também que vai ser uma clínica virtual com agenda cultural, com toda a parte de cultura, mas como se fosse uma clínica só que online para fazer aconselhamento e atendimento psicológico para as pessoas que estiverem com problemas, né, em relação a drogas lícitas e ilícitas, que a gente vai conversar daqui a pouco, tá bom? Vamos ver ó, aqui na frente tem lugar, ó. A frente sempre morde. Eu, quando era aluno de colégio, assim, só sentava lá atrás. Aí chegou uma época que o professor falava assim para mim, João Guilherme, você vai ficar ou vai sair? Assim, para a gente evitar aquela coisa de eu te expulsar e tal, você fazer a bagunça e eu te expulsar, você não prefere já sair?
Aí tinha vezes que falava sim, e saía. Às vezes eu falava, não, hoje eu vou ficar, hoje eu vou ficar. Mas quando eu gostava de uma aula, eu tirava 10, assim. Quando eu não gostava, eu tirava 0. Tinha um professor gay de matemática, nada contra, tenho mil amigos gays, mas esse era um gay chato pra caramba. E eu não gostava dele, não tinha carisma nenhum. E ele me entregava a prova, eu assinava e devolvia. E saía. Ele achava isso terrível, e era terrível mesmo, mas as aulas dele não me eram nem um pouco interessantes. E eu tinha um tio que era professor muito fera em matemática, que dava aula no Colégio Santo Inácio do Rio, tradicional lá do Rio. Então a média era 5. Você tinha 4 provas por mês, bimestrais, e você tinha que, se tirasse 0, 0, 10, 10, você passava. Então, teve um ano com esse cara lá, depois ele saiu do colégio, ele mesmo não aguentou o colégio. Aí eu entreguei as 2 primeiras bimestres, todas as provas em branco. E no segundo semestre eu tinha que tirar 2, 10, né? E aí eu fui para esse meu tio, para trigonometria na época. Cara, eu fiquei monstro em trigonometria. Tem um problema do tamanho daquela sala lá, que eu 10, tirava. Aí o cara me deu a prova e ficou parado na minha frente, assim, esperando eu assinar e devolver. Eu falei, posso começar? Tá, 10. Aí, bom, resultado, aí o cara achou que eu tinha roubado o gabarito da prova, né? Fui para a diretoria, um inquérito, um problemão. Outras pessoas que não tiravam 10 tiraram 10 também, por coincidência, não sei. Ou colaram de mim não foi. Cara, não, aí é o seguinte, fui para a diretoria, aí quando eu tô com a razão, cara, é muito ruim. Dei um esporro geral, diretoria, psicólogos, professor, esse cara é um péssimo professor. Bota aí 2, 3 problemas, piores que for, que eu vou responder aqui na cara de vocês. O cara fez lá, eu respondi. O cara ficou com a cara de tacho na frente do diretor, dono do colégio. No outro bimestre, tirei 10 de novo e passei. E ele saiu. É o seguinte, esse negócio da prisão, eu fico chocado como é que uma pessoa chega lá e como é que é a vida lá. Eu queria uma pergunta, não tem a ver com o que você falou agora, mas talvez um pouco. Como que foi a tua transformação? Porque ali a vida é bizarra. É uma coisa que era pra ter destruído a tua vida, né? Não sei se mudou a tua cabeça aquilo, né? É totalmente bizarra, né? Eu tive dentro da cadeia em 2 situações. Uma numa custódia da Polícia Federal, que era confinação quase que total, porque eu fiquei numa cela do Comando Vermelho, por não ter denunciado ninguém e tal. Era uma galeria pequena, com 6 celas, 3 de cada lado, e eu fiquei na mais cheia, que era do Comando Vermelho. Imagina um quarto, teu quarto lá, 3 por 3. Apartamento que nem eu fabrica hoje, né? Que não cabe nem uma galinha dentro. Com 30 caras, loucos, em crise de abstinência, pistoleiros e, bom, um calor de 60 graus e tal. Então, assim, depois disso eu fui para um manicômio judiciário, uma prisão hospício, que era colada no muro do setor B da Freicaneca, que faz parte do complexo da Freicaneca, foi toda demolida, menos o lugar que eu fiquei, porque eles não podem demolir nem fazer nada com um hospício, né? O troço é tão ruim que não é indestrutível. Eu vi aquela explosão toda e o bichinho lá. Cidade perdida. Então são 2 transformações. Uma, que eu vinha cheirando 150 gramas por semana e tomando 3 ácidos, né? Então, assim, teve essa transformação na Polícia Federal, que eu fiquei 4 meses, não ter droga nenhuma, e que eu já vinha com vontade louca de parar, né? E junto com essa cocaína, com esse LSD, eu ainda bebia toneladas de cerveja e álcool e fumava tabaco pra caramba e tal.
ficava, às vezes, 4 dias acordado. Dias não, noites. Os dias dia é comum, né? No caso, o problema mais é o dia, né? Você passou o dia usando... Bom, esquece. Raciocínio imbecil. Não é uma sequela. Pior é isso. Entendeu? Então, são dois caminhos, né? Eu acho que por isso que eu consegui, assim, a interseção dessas duas aberrações, né, de trajetórias, trajetórias doidas, né, que foi esse trem-bala ter que frear, né, de repente você para de usar isso tudo, sem tomar remédio nenhum, sem ter apoio psicológico, sem nada, quer dizer, caindo no meio de um vulcão, né, em erupção. Nas outras celas tinham gringos, tinha essa cela do africano, tinha uma cela com 1000 nacionalidades diferentes, tinha outra cela com uma bandidagem sem comando, meio misturado, né? E depois essa freada, né? E ao mesmo tempo chegando nesse lugar tendo que vivenciar essa coisa tão doida, tão difícil que é perder a liberdade, primeiro, né? Ser julgado, que é uma coisa bem complicada, que você vai ali como se fosse um circo romano, assim, né? De você ter que... Quer dizer, é o cúmulo do absurdo de você conseguir se detonar, né? A chegada ali dentro foi muito difícil de aguentar, mas, ao mesmo tempo, eu sou o tipo de pessoa, assim, que se de repente, sabe, o trem vai passar em cima da minha perna, vai cortar fora, eu vou sentir aquele susto, aquela dor braba, mas ali, uma fração de segundo depois, já estou pensando como é que pode ser para ser legal e para melhorar, e que proveito eu posso tirar daquilo, vou pedir esmola de terra, de smoking, entendeu? Seja lá o que for. Mas eu vou sempre tentar rapidamente encontrar uma forma de tirar o lucro, o aprendizado daquela situação, entendeu? Quando caras entraram no apartamento, o cara botou a pistola na minha cabeça, imediatamente eu já estava pensando como eu ia sair daqui, como eu ia recuperar minha liberdade de volta. E eu consegui, acho que num tempo quase recorde, foram 2 anos, com essa quantidade de cocaína, tinha 2 quilos de maconha também, 6 quilos de cocaína, quer dizer, acabamos conseguindo uma boa vitória na justiça, né? É isso, tudo certo? Tipo, você passou por algumas dificuldades, alguns momentos que não tiveram saída, e minha dúvida é, se você, em algum desses momentos, você se deparou e pensou assim, cara, não saio vivo daqui. E como é que foi? Tentaram me matar 3 vezes, né? Desses 3 momentos, realmente foram momentos reais, né? Não foram momentos de imaginar, pô, esse lugar vai me enlouquecer, ou eu vou... É muito perigoso, não sei o quê, não sei. Eu sei que quando eu cheguei lá, eu cheguei muito, muito pilhado e bati de frente, assim, com umas pessoas que não se bate de frente, assim, dono de morro, sabe? Mandar tomar no cu. Eu descobri há pouco tempo que não se manda tomar no cu nem fora da cadeia, porque... Porque antigamente jogava futebol com meus amigos, não sei o quê, a gente mandava para tudo que é lugar, era muito normal. Depois eu tomava uma cerveja, tudo bem. Mas, assim, as regras na prisão, elas são muito mais rígidas do que aqui fora. Assim, se elas funcionassem, se elas servissem aqui para fora, talvez o negócio estivesse rolando mais sério. Porque não ia ter ninguém roubando dinheiro do povo. Está todo mundo morto. Porque se você não pode se o cara estiver comendo, você não pode escovar o dente. Você não pode ir ao banheiro aqui do lado. Se você mandar tomar no cu, é uma parada de morte, assim, entendeu? Só que eu cheguei lá, garotão, não sei o que, doido pra caramba, e neguinho me encheu o saco, eu mandava. Só que me avisa, cara, sabe quem tu mandou tomar no cu? Desculpa o termo, tá?
depois de repetir tantas vezes. O cara é dono do Morro da Água Santa. Ah, depois eu fiquei amigo dele, mas assim, pô. E os caras, assim, uma coisa que você vai convivendo todo dia. E essa galera, assim, eles se você parar para pensar e enxergar e tentar visualizar como eu senti a sensação de como cresceram esses caras, essas crianças que foram um dia, né, apanhando dos pais, mãe alcoólatra, ou mil situações que crescem as crianças pobres, né, de comunidades e tal. Você pode imaginar que na cabeça deles, quando eles vão crescendo e não conseguiram ser alguma coisa, porque eu depois trabalhei muito no... Eu só fui ter contato com o morro mesmo, nunca tive lance de subir morro, comprar cocaína, nunca comprei nada. Só maconha, quando mais novinho. Então, a galera se sente meio Robin Hood. Então, se um cara do Comando Vermelho, dentro de uma cela, for te contar os episódios de aventura deles, que envolvem trocas de tiros, assim, muito mais do que Bruce Willis e etc., você acha aquilo meio válido quase, você vai pirando ali. E realmente são pessoas excluídas da sociedade que não tiveram muita oportunidade. Mas até esqueci qual era a pergunta mesmo. Ah, sim, a coisa de se sentir ameaçado, né, de achar que ia morrer. Na verdade, eu só veio, foi uma coisa equilibrada, uma balança equilibrada, que também é outra coisa que assim, não preciso entender, acho que nunca vou entender. Tem uma força aí, que eu não sei qual é, que me deu essa coisa, esses números aí, que eu salvei 3 pessoas e consegui me safar 3 vezes, entendeu? Então, tem essa história. Pegando o gancho nesse comentário que você fez em relação à cena do terno, de onde você tinha comprado, né? Eu já li algumas entrevistas suas e tal, você comenta muito sobre a hipocrisia, né? Como que as pessoas lidam com o assunto da droga. Você atribui a isso a dificuldade com que a gente lida com... A gente, todo mundo, os cidadãos e os políticos, enfim, com o problema da droga no Brasil, você atribui a essa hipocrisia mesmo, a forma como as pessoas fingem que estão falando desse assunto, mas, na verdade, não estão falando com isso de forma verdadeira mesmo, assim, da forma... Eu acho que quando eu falo hipocrisia, eu falo muito mais assim em relação a o que é permitido e o que não é, porque assim, o que é permitido tem drogas mais pesadas permitidas e drogas mais leves não permitidas, né, como a cachaça e a maconha. O álcool é o detentor dos todos os troféus de destruição social e familiar e de causador de mortes por N motivos. Se você juntar a maconha, a cocaína, o ácido, o êxtase, todos eles, os percentuais não chegam, acho que a metade do que o álcool causa. Tudo bem, o álcool, ele é uma das drogas que demora mais a viciar, etc. Só que ele, para você causar problemas a terceiros ou a si mesmo com ele, pode ser no mesmo dia, né? Tipo, atropelar uma galera num ônibus. Tomou 3 chopinhos, não está acostumado, primeiro dia, pega o carro, pô. Então, por aí vai, né? Galera, muito normal, recebe a grana do salário, vai pro bar, enche os cornos, sai porrada, facada, não sei o quê, pum, morre 3 Paraíba, o porteiro do meu prédio lá morreu. É fato. Então, assim, a hipocrisia dos políticos é porque os caras, assim, se for falar nessa questão a fundo, ou você libera tudo ou você não libera nada. Liberar nada não pode. Porque senão você vai criar uma Chicago anos 30 à milésima potência, né? E os caras vão querer parar de beber o uísque dele com a grana da gente. Então, a hipocrisia é muito por aí, assim.
E uma sociedade ideal, né, seria que você pudesse usar, fazer do seu corpo o que você quisesse, e se você quisesse ferrar, problema seu. Você tem mãe, pai que iam reclamar, ou filho, não sei. Mas o seu o corpo, né? Tem gente que dá o exemplo assim, vem cá, se você tenta se matar e não consegue, você não vai presa, vai. Então, por que você não pode tirar uma carreira de cocaína? Não aconselho, é uma roubada. Mas, você entendeu a relação? Você pode tomar uma pinga de 30 centavos, que é muito mais nociva, mas não pode tomar um baseado, que é muito menos nocivo do que a... Então, essa questão que... Aí fica o Congresso durante 15 anos, né, falando da liberação da maconha, só da maconha. E nunca que chega, né? Eu acho que, assim, parece coisa para esconder o resto, sabe? Vamos falar aqui da maconha bastante, que os jovens vão ficar fumando a porra da maconha, né? E aí ficam quietos, né? É que nem na cadeia, nego libera a maconha. Quando, assim, Carandiru, Água Santa, as cadeias mais brabas, os caras dão geral em todo mundo que entra, de visita, e quando é maconha, a maioria das vezes deixa passar. Porque o povo fica mais relax, entendeu? Aí não tem rebelião. Carnaval e Réveillon, então, deixa entrar maconha, porra. Senão isso aqui vai virar um inferno. Entendeu? Te respondi? De nada. Com quem está o microfone? Já vai chegar aí, mestre. Boa noite, João. Me chamo Wilson. Boa noite. Você comentou que quando você foi preso, você não x-novou ninguém, de certa forma. X-novei, eu acho. Esse é o nome de carro da Hyundai. Os caras lançam um carro a cada minuto. Então, durante o tempo que você viveu nesse meio, eu acredito que você tenha tido contato com peixes grandes e peixes pequenos, na área das drogas e tal. Enquanto você esteve preso e depois que você foi solto, essa galera, tanto esse pessoal quanto a própria polícia ou justiça, eles não te pressionaram de alguma forma? Procuraram, tentaram alguma coisa? Essa cocaína que eu estava em meu poder quando eu fui preso, era de uma galera que eu não quis conhecer. Eu conheci um cara no Rio, ele quis me apresentar, porque sempre era assim, eu acabava ficando amigo dos caras mais foda, e ninguém me oferecia quantidades industriais de droga, entendeu? E a coisa ia aumentando. E nessa situação, já era uma situação que esse cara chegava para mim e falava assim, João, estão chegando aí no Rio um caminhão com 200 quilos de cocaína. Você quer ficar com alguma coisa? Aí eu já querendo mudar o rumo da minha vida, não sei o que, eu falava um número alto pro cara, falar, não, você está louco. E aí eu ia responder, então deixa. Aí eu falava 15 quilos. Aí o cara, tô passando aí. Eu, puta merda. Aí tava aquela pilha em casa, aí ninguém chegava lá em casa e falava, senta aí. Virava banquinho. Eu não tinha onde pôr aquele troço. Aí começou o negócio de Europa e tal, entendeu? Mas conheci algumas figuras razoavelmente grandes, mas esses caras não. Tanto quando eu fui preso, foi uma escada de cima para baixo, né? Eu também não tinha muito que caguetar, nem... até conheci um monte de gente, mas nesse caso eu não saberia quem era. E foi um laboratório gigantesco na fronteira com Bolívia, lá, Colômbia. Os caras foram presos com 300 quilos de pasta e 200 de cocaína, um laboratório moderníssimo e tal. Então, não x-novei ninguém. A situação do jeito que está, João, você, no caso do Brasil, assim, sendo realista mesmo, você seria a favor da descriminalização das drogas ou você manteria... Você não, né? Mas, enfim, você acha que seria melhor manter do jeito que está ainda, legalizar, descriminalizar
Que a gente não está na A Europa, a gente não está descriminalização no das drogas, Canadá, do consumo que você fala. do consumo. É do consumo, óbvio. Porque eu acho que você não pode... Eu acho que aqui assim, é uma democracia meio maluca, né? Porque, assim, o governo pode jogar, o governo pode né, obrigar a gente a votar, Mudar as regras do jogo do nada. servir o exército, né? Muda a Constituição, faz... Independente de partido, tá? Não estou fazendo nenhuma política aqui. Então, acho que o consumo e definindo quantidades, né? Porque há 10 anos atrás eu tive um debate com o Gabeira e um delegado federal, Raiol, e no meio do debate eu cheguei e perguntei, tá, isso tem 10 anos, os caras estavam falando nessa porcariada aí desde aquela época, era só maconha, eu nem sei como é direito agora esse texto que eles tanto falam, porque todo mundo fala na descriminalização, né? Agora, os detalhes esmiuçados desse contexto discutido na Câmara lá, aquela corja, não sei direito ainda, porque quando for para votação mudam tudo, né? Fazem milhões de acertos para lá e para cá, e quando o nego vota é secreto e acabam votando um texto que você acha que é um, mas é outro. Assim, é o que eu estava falando para ela, né? O consumo, aqui na Europa, você ia dizendo, na Holanda, o consumo é liberado. O tráfico não. Existem uns acordos e nos lugares permitidos a chegada de uma quantidade X ou uma plantação de um tamanho X, aquele local pode se abastecer ou se prover de uma quantidade X para atender seus clientes, né? Não, eu acho que aqui é o seguinte, o consumo, ele teria que estar... O que eu perguntei ao Gabeira e ao Raiol nesse debate 10 anos atrás. Gabeira, existe algum item nesse texto que defina a quantidade de maconha, por exemplo, que a pessoa poderia estar portando para ser considerado consumo próprio? Né? Porque essa PM, por exemplo, corrupta, vai te parar na rua, você vai estar com 10 gramas de cocaína ou de maconha. Quem vai definir o que é tráfico, o que é consumo? Né? Se tiver divididinho em 5 pacotes, é tráfico? Se tiver inteiro, é consumo? Isso não faz o menor sentido, né? Se você tiver com 10 gramas e a quantidade permitida for até 13, o policial vai botar 5 e vai te levar R$2.000. Se não tiver 2.000, ele vai te levar para a cadeia e vai dizer que você é traficante. Se bobear, ainda vai embalar em 10 trouxinhas para te sacanear mais ainda. Né? Então, eu fico muito cismado com essa coisa repetitiva do mesmo tema, que nunca é votado, que não vai... Se você fizer um referendo, vai dar não, é óbvio, né? Porque a grande maioria do país vai votar não. E eu acho que é uma coisa que fica se repetindo. É uma coisa que já está liberada, né? As armações de suborno, todos aqueles entraves ali, aquelas coisas vão continuar rolando, porque vão acabar dando um jeito de rolar. Não há muito interesse nessa liberação porque se ganha muito dinheiro com a venda de armas para repressão dessa história, né? Se ganha rios de dinheiro com a repressão, com a corrupção, né? O jogo do bicho, por exemplo, não foi legalizado há mais de 50 anos porque ele banca o salário dos PMs extra, né? Eles bancam o que o governo não banca, né? Todo mundo leva dinheiro e é uma assim, não dá para chegar e responder na lata esse tipo de situação. Se você for botar no papel tudo que
que envolve uma questão dessa, você vai ter tanto desvio de itens, é uma coisa enorme. O Brasil é gigantesco. Eu preferiria que a gente começasse primeiro, até a galera que gosta, né, e a galera que está na rua, não sei o que a gente começasse primeiro a cuidar da fome, da corrupção, né, e de tirar fora esse monte de câncer que tem aí, tipo Renan, essas figuras. E aí sim tratar de um assunto tão delicado com a forma respeitosa que ele merece, né? Meu nome é Lucas e eu gostaria de saber se você tem algum relacionamento com o pessoal que foi preso contigo naquele episódio e com aquele teu amigo que foi um dos únicos que te apoiou no evento de Natal. Somos grandes amigos ainda. A gente se vê um pouco menos do que naquela época, mas o Réveillon passado, por exemplo, a gente passou junto lá no Leme, vendo os fogos e tal. E tenho, com mais distância de tempo ainda, contato com quase todos. Com todos. Assim, mas bem mais espaçadamente. Cada um foi cuidar da sua vida, assim, teve filho, família. Mas está todo mundo aí trabalhando e correndo atrás da vida. Boa noite, João. Meu nome é Vitor. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte. Hoje no mundo, a gente sabe que o comércio que mais dá dinheiro é o comércio de arma. E o segundo comércio que mais dá dinheiro é o narcotráfico, o comércio de drogas. Eu queria saber, minha visão. Eu acho que isso não é por acaso, não é só porque as pessoas gostam, porque na Holanda o consumo é liberado. Eu acho que tem alguma coisa por trás disso. Essas drogas não circulam à toa. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Se você já presenciou alguma situação em que isso ficou bem claro para você, se é que eu estou certo. Eu posso estar errado também, posso estar falando alguma besteira. Queria saber a sua opinião em relação a isso. Olha, a minha impressão quanto a essa ligação drogas-armas, né? Elas andam juntas em lugares que a repressão existe e a necessidade de se combater, né? Tanto o tráfico defender seus quartéis, quanto a polícia e o exército combaterem o narcotráfico, né? Então, às vezes, o mesmo fornecedor vende as armas para ambos os lados, né? Isso a gente em maior escala pode falar sei lá, os Estados Unidos, quando está com aquele monte de armamento lá quase encalhando, ficando obsoleto, ele faz um showroom no Iraque, né? Ele faz um showroom no Iraque, demonstra aqueles armamentos todos e vende, né? Fora pegar o petróleo, etc. Reconstruir o país com suas empreiteiras, coisas desse tipo. Mas assim, se você tirar as drogas, né? Se você retirar as drogas do Rio, Niterói, para mim aqui é tudo Rio, né? Ninguém fala uma diferença ridícula aí, mas para mim não existe. Se você tirar a venda de cocaína, tudo, vamos dizer que não exista mais. Sumiu, não existe esse contexto, não precisamos nos preocupar com isso. Todos os problemas sociais continuam, né? Você tem um monte de gente sem emprego, você tem um monte de gente em condições subhumanas, você tem miséria, você tem fome, não sei o quê. Então, assim, você vai continuar tendo assalto a banco, sequestro, né? Guerrilha armada na rua, quer dizer, então o comércio de armas continua, né? Então, assim, me lembro da época que não tinha cocaína assim para vender em morro pra caramba, tinha maconha. A cidade do Rio era um pouco mais calma, até porque a maconha já é uma droga de velocidade menor, tanto na onda que ela dá, no efeito que causa, tanto quanto para a velocidade que se consome, né? E a cocaína, quando chegou, já acelerou tudo isso, né?
Quantidade de dinheiro, velocidade de consumo, gerando mais dinheiro, né? Mais ganância, mais compra de armamentos, armamentos sendo vendidos, a polícia apreende, revende, né? Um monte daquelas armas campanha de desarmamento, um monte daquelas armas que prestavam foram revendidas, provavelmente, e tal. Então, eu acho assim, a gente passa décadas e décadas e décadas testando uma forma de cuidar de uma coisa, né? Se você tiver um filho e ele tiver com uma doença tal, né, algum problema, se ele passar 6 meses tomando um remédio, aquele remédio não dá certo, você vai tentar outra coisa. Com a repressão é a mesma coisa. São 50, 100 anos, 60 anos de repressão. Bilhões de reais e dólares e americanos enchendo o saco aqui, como na Colômbia, como na Bolívia, sei lá, em tudo que é lugar, e apoiando golpes militares e tal, que não deram certo. Então, acho que poderia se tentar uma nova forma, né? Sem esse combate. Talvez investindo esses bilhões aí em prevenção, boas campanhas, né? Assistência a quem já está ferrado, crack, parará. Então. Eu queria saber a respeito da compra da cocaína que você fez foi na segunda vara de família? Na sexta. Sexta. Então, porque eu acho que você comprando essa cocaína lá, é muito fácil alguém ter acesso a essa informação e poder te prender. Foi horrível. Não tinha que prender antes o delegado federal que apreendia na fronteira, entregava para uma advogada que passava para um escrivão que vendia, né? E a mim também. Na verdade, eu fui algumas vezes naquele lugar, comprei quantidades pequenas, mais como consumidor para umas pessoas, comigo, assim. E uma vez uma quantidade um pouco maior como aquela que está ali, tá? Eu ficava realmente muito espantado com... Deixa a gente conversar, dá licença. Eu ficava muito espantado com aquela situação, né? Primeiro, entrar no fórum já não era uma coisa que me agradava. E ainda mais para fazer isso. Mas continua. Não, então, eu queria saber como você acha que funciona esse processo, assim, porque é como se eles estivessem dando doce para depois tirar, porque eles sabem que aquilo tudo está acontecendo. Você acha que vem uma pressão, assim, tipo, uma pressão da polícia honesta, assim, que alguém sabe que o João tá vendendo droga, mas o delegado que está vendendo droga para ele, ele é, obviamente, um filho da mãe, um corrupto, e ele não é preso, logo você não vai preso, ninguém que vai naquela sucessão de pessoas que talvez o que está mais embaixo, enquanto aquilo está acontecendo, assim, todo mundo que está ali não está sendo... estão ganhando dinheiro lá, né? E até que chega uma equipe de policiais e faça uma investigação, né? E que aí vai prender delegado, vai prender advogado, vai prender todo mundo, tá? O que muitos policiais reclamam muito é que eles fazem uma investigação maravilhosa, uma investigação minuciosa, não sei o que, blá, 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 e prendem pessoas que são soltas, né? Principalmente políticos e alguns marajás por aí, né? Eles estavam até fazendo uma greve, ontem eu vi no jornal, reclamando muito da forma de inquérito que acontece no Brasil, que é arcaica, né? Que permite com que as pessoas tenham tempo para se livrarem e se safarem. Extinção de tempo, né? Para aquela prisão temporária. Tem um monte de brechas dentro do caminhar de um processo que os caras conseguem sair fora, né? Agora,
hoje em dia está acontecendo muito mais coisa assim, em relação a essas investigações e prisões, né? Agora, o que acontece é que depois da prisão, né, que a gente vê na TV às vezes, aquela coisa, pô, prenderam um monte de caras e gente de governo, gente não sei o quê. Depois tem toda uma investigação, tem todo um processo que às vezes demora muito tempo. E durante esse tempo todo, a opinião pública vai... são tantos escândalos, né, que você se desvia, né? As atenções se desviam. Então, eles se aproveitam do tempo, né, e vão levando os inquéritos e os processos de uma forma a usar as brechas e acaba que conseguem ficar pouco tempo, conseguem sair com habeas corpus, né? Tudo isso está sendo cobrado pelo povo na rua também, uma mudança na legislação criminal, né? Todas as regalias que o Congresso tem, que os políticos têm, né? De impunidade, né? Da coisa parlamentar, né? De não poder ser preso. Como é que não pode ser preso, gente? Eles mesmos legislaram isso, né? O cara se elege para poder ter imunidade parlamentar, para poder roubar, né? Porque o salário lá, ó, pequeno. Eu queria perguntar em relação à sua família, como é que eles reagiram na hora que você decidiu? Eles devem ter percebido quando você começou a viajar para a Europa. Como é que eles te julgaram? No momento do seu julgamento, como é que eles te apoiaram? Eles ficaram muito decepcionados, mas tiveram forças. E a sua família atual, o que você pode passar de bom para os seus filhos? O que você pode auxiliá-los? Bom, foi um choque porque eu ficava meio distanciado. Então, eu ia nas festas de Natal, nas festas de aniversário, não sei o quê. Quando eu ia com a cara boa, não ia doidão, não fazia merda. Eu não fui uma figura de ficar roubando tudo dentro de casa para comprar nada. Até porque era muita cocaína, assim, eu não conseguia acabar com ela. Entendeu? Não tinha depressão porque a cocaína está acabando. Eu desmaiava, dormia de dias, assim. Eu não tive esse problema. Mas também não tenho, acho que não teria essa... Eu não era muito fã de cocaína, sabe? Nunca... Lá eu gostava de usar mais as drogas que são pro lado alucinógeno, né? Tem drogas alucinógenas, as chamadas depressoras, que são as mais calmantes, né? E tem as que te aceleram, né? Que são as anfetaminas, né? As drogas que te dão o açaí do... já foi embora até, já. Até eu estava comentando com eles lá dentro dos energéticos, né? Que uma latinha vale 10, 12 cafezinhos, né? Que os caras lançaram comprimido de TNT. Está vendendo na farmácia, quer dizer, é melhor liberar a cocaína, que é mais fraca. Um comprimido vale 3, 4 latas. Cada lata vale 12 cafezinhos. A molecada está tomando 4 a 8 comprimidos. Então o cara está tomando 120 cafezinhos numa golada só. Porra, meu. Se eu tirar uma carreira daqui lá, é mais negócio do que tomar 120 cafezinhos. Porque você vai sair vivo. Aí eu acho que já tiraram, deu uma confusão, eu acho que tiraram da... Eu vi um cara na lanchonete que eu vou tomar café da manhã 10 vezes, o cara lá atrás do balcão e não tinha dormido, eu acho. Tirando o negócio assim, e era vermelho da cor, eu achei que era Tilenol, né? Pra dor de cabeça. O que é isso aí, cara? Tilenol? Não, TNT. Com olho desse tamanho, morrendo de sono. Cara, que TNT em cápsulas. Falei, não sabia? Porra, cara, é bom pra caramba. Aí os caminhoneiros devem estar tomando, aí aquela coisa que de repente você, dorme andando na rua. Né? Você já está virado. Mas continuando, desculpa, sobre a família, talvez fosse melhor se estivesse sabendo, né? Porque
obviamente que já desconfiava e tal, tá muito doido por aí, não sei o que. Eu vivia muito na noite e tal. Mas a minha mãe chorou rios, né? Porque eu não liguei para ela. Meu telefonema, o único que eu tive, foi para uma tia minha que é filha do falecido jurista Sobral Pinto, que conhece todo mundo, todos os advogados e tal, né? Então, e também é a melhor amiga da minha mãe, quer dizer, saberia dar a notícia de forma mais... Ela deu a notícia de forma tão amena que minha mãe achou que era uma bobagem, que eu tinha feito alguma merda qualquer, que já iam me liberar. Entendeu? Falou, não, Maria Luísa, não é isso, senta. Aí é que, assim, ela falou que nunca viu minha mãe daquele jeito. E até hoje, assim, eu tento devolver em coisas boas para ela essa dor. Mas como eu disse antes, que de tudo eu tento tirar proveito e melhorar a vida, né? Essa situação toda fez com que eu e minha mãe a gente se aproximasse demais. Ela ficou lá, deu uma força. A gente passou a se conhecer muito mais, conversar pra caramba. A gente sempre foi muito amigo. Mas hoje em dia, e desde que caminhar de 97 para cá, a gente a gente se abre muito um com o outro, né? Meu filho tem 4 anos, é o único neto que ela tem. Hoje em dia ela abre a porta, meu filho está na frente, sai entrando, ela vai atrás e nem fala comigo. Entendeu? É o neto predileto, virou o grande prêmio, assim. E, não que ela não goste de mim, mas outro dia eu cheguei e falei, vem cá, você não está se achando meio mal educada, não? Você abre a porta, o Antônio entra, você vai atrás dele e me deixa lá na porta. Eu falei, assim mesmo, você já conhece a casa, né? Agora eu posso curtir o meu neto e tal. E foi isso, não foi fácil. Tem uma parte da família mascareta que fica mais horrorizada, né? Fica... Ao mesmo tempo é bom para dar uma sacudida. Assim... tá tudo muito, né, aquela coisa. O Natal seguinte foi 2 meses depois, né, de Ingobel. Foi bravo. Passei na maior solidão na cadeia e tão doido que achava que já estava planejando o Réveillon seguinte, na casa, devia ser na casa de não sei quem, e fiquei sozinho lá chorando de madrugada. É muito difícil, não vale a pena risco algum, nem caixa 2 em microempresa. Mas, e sobre a juíza, tu considera como se fosse uma segunda mãe, que tem uma oportunidade, vamos dizer assim, o que você acha que ela viu diferente em você de outros traficantes? Nesses cursos que eu participo dos novos juízes, né, eu procuro falar para eles tentarem enxergar ela ali de azul depois. Tentarem, porque naquela época tinham algo em torno de 3 mil processos atrasados, assim. Né? A informatização era medíocre, não existia. Hoje em dia o atraso é algo em torno de 250 processos. Então, usando esses números, eu aproveito para fazer com que eles, para falar para eles com que eles não percam esse tesão que levou a eles a escolher essa profissão, né, essa paixão, para que eles nunca percam e para que eles encontrem tempo de observar cada um, né, analisar mesmo, e que eles também tenham tempo e o próprio programa novo faz com que eles visitem os lugares que geralmente eles vão mandar as pessoas, né? Porque você não pode mandar o cara 20 anos para uma penitenciária qualquer sem ir lá ver como é que é o lugar. Porque você tem que avaliar a quantidade de tempo que você vai mandar alguém. Nem que fosse para uma ilha maravilhosa, mas você tem que saber, você tem que botar o ambiente dentro dessa tua conta, né? Então, é mais ou menos isso.
que a gente conversa nessas situações. Quanto à juíza, né, ela estava num momento de preocupada com essa individualização das sentenças, né, porque geralmente, principalmente com o tráfico de drogas, eu vi muito com os africanos, né, geralmente a quantidade era parecida, entre 2 e 5 quilos, que era, né, 2 mais 2 menos 5, 4 anos. 4 anos, 4 anos. Todo mundo 4 anos. Até o dia que foi um que era um chorão danado lá, voltou, tinha pego 6 anos. Ele ficou 2 dias lá chorando. Cara enorme. O nome dele era Mamadou. Eu sacaneava muito ele, coitado. Mas muito gente boa esse cara. Porra, pegou um juiz lá muito mal. E com a mesma quantidade dos outros, todo mundo 4 anos, que já era uma... Quero ficar fora de casa, longe da família. Só com uma visita mensal lá do consulado, rapidinho, assim, pacote de biscoito. Pegou 6 anos. Então, em relação à juíza também, não foi só uma coisa dela ser boazinha e tal. Ela era uma das mais carrascas. Agora, teve episódio de eu ter assumido tudo ali e ela ter esquecido de me arguir em relação a quem levou a cocaína. Eu chamei atenção para uma falha dela. Isso para ela foi uma afronta, ao mesmo tempo foi um ato de coragem e de sinceridade, não sei o quê. Então isso tudo contou muito, né? E ela também estava no momento de procurar e descobrir para onde mandar pessoas que precisavam de tratamento, né, que eram consumidores, por exemplo, e tal. Houve muito burburinho e acharam que eu tinha subornado ela, porque consumir 6 quilos de cocaína, né, não é assim tão rápido. O cara que estava preso comigo lá, que era aquele que chega ligadão na cadeia, o cara chegou 50 gramas em 1 hora. Porque a polícia cercou o barraco dele lá. Aquele cara é muito doido, cara. Aquele é doido, perigoso. Ele estava preso há 4 anos. Ele era da Vila do João, lá, que era Comando Vermelho. Depois acho que perderam lá. Cheio de tiro, facada. E ele chegou lá. Ele foi liberado depois de 4 anos de cadeia. Ficou 1 mês preso e foi preso de novo. Nesse 1 mês, ele já chegou lá na Vila do João e o chefão deu o fuzil prateado dele para ele dar uma rajada pro alto para comemorar, né? Ele pegou o fuzil do cara, atravessou a Avenida Brasil, trocou tiro com os inimigos e voltou. Isso os caras comprovam lá, né? É verdade? É verdade. Bom, aí um mês depois ficaram ele e um amigo cercados, com quase 80 gramas de pó, cheiraram tudo. Eu vou atirar, tô com granada. E cheirando. Porque eles ficam com medo dos caras matarem. Então eles fazem maior barulho para a comunidade inteira ver, para até os inimigos verem, porque a avenida do outro lado do Brasil, é de inimigos. Para que a polícia não execute eles, entendeu? Se não tiver ninguém, nego enche de tiro. Então ele chegou lá ligado pra caramba. E ficou 3 dias acordado pra lá e pra cá, falando pra caralho. Aí, federal! Os caras, não sei como é que os policiais aguentaram ele. Se eu fosse, soltava. Se eu soltar, pai, vai embora. Não te aguento mais, não. E depois dormiu 3 dias, assim, sabe? Eu ficava com inveja danada, com essa cadeia horrorosa, esse cara dormindo. E depois ficamos lá 4 meses. E ele acabou me ajudando lá em algumas situações, assim, de crise. Crise com os outros caras e tal. Mas é isso. Foi? Então, é que Como é que é teu nome? É Karen. Eu tive a sensação, vendo o filme, de que ficou faltando algumas partes, principalmente nessa parte da cadeia, porque
realmente você foi... Tocou nesse ponto, eu vou te dar um livro. Dá um livro para ela, que ela vai ter todas as respostas dessa boa pergunta aí. Obrigada. Nada, cara. Empreste, hein? Empreste. Porque você realmente chegou lá tranquilão desse jeito, fez amizade com todo mundo. Tranquilão nada, cheguei o bicho. E não teve problema com os outros detentos que dividiram cela com você, não teve problema com abstinência, essas coisas que não apareceram no filme. Eu tive problema pra caramba, né? Na verdade, no livro você vai poder... porque no cinema, assim, não dá pra você fazer um filme de 6 horas, senão ninguém vai, né? Teria que ser uma minissérie, né? Eu sou estudante de cinema, se quiser fazer... Sabia que ela ia vender um peixe. Traz uma produtora, uma verba que a gente faz. Você está estudando onde? Aqui? Aqui. Legal. Já fez algum curta? Tô fazendo. Qual é o tema? O tema é tipo... não é porque é meio complicado, mexe com Umbanda e tal. Assim. Legal. Tem um maluco amigo meu que era produtor, agora tá psicografando, não. Ele disse que ele é um computador do cara. Mas o cara tá arrebentando aí, já é o 5º livro dele. Pai não sei o que lá, escreve por ele, via ele. Mas não é bem isso, Não é psicografia, ele disse, mas... Não, é um veículo, ele é um veículo. Tem a ver, assim. Um pouco. Eu fui uma vez num terreiro, né? Foi. Vou contar ela. Era casado com uma italiana. Bonita beça, eu não podia ir a lugar nenhum com ela. Né? Aí ela cismou que queria ir num terreiro, meu Deus. Lá em Senador Camará. Pô, tinha que ir de trem da Central, lugar longe pra caramba, sinistrão, cheio de bandido. Falei, tá bom, né? Vamos lá. Ela marcou a consulta lá. Aí descemos do trem, não sei o que, vi a entrada do lance assim, falei, tu vai lá que eu não vou não. Vi uns moleques soltando pipa lá embaixo, me amarram a soltar pipa, fui lá soltar pipa com os moleques e deixei ela entrar. Aí ela pagou um dinheirinho lá da consulta lá que ela tinha marcado, a mulher ficou lá, baixou o santo lá, ficou com ela lá, sei lá, pouquinho tempo pra caramba, meia horinha, 20 minutos, meia hora. Aí falou pra ela assim, você tá com alguém aí, não tá? Ela falou, tô, por quê? Chama ele lá que eu quero falar com ele. Aí ela falou, um pivete me chama lá, não sei aonde. Tô te chamando lá. Pô, eu tenho maior medo de ir lá, porque eu sei que vou incorporar uma porra qualquer. Chegou lá, era um terreiro assim, desse tamanho assim, só terra, tinha um bodezão na parede assim. Ela num banquinho, botou um banquinho pra mim, mandou buscar 8 cervejas e 2 maços de cigarro. Cara, fiquei 4 horas lá, fumando, bebendo e batendo papo com a pombagira. E teve uma hora que, assim, não adivinha nada, não, um papo legal pra caramba, mas assim, conversamos sobre coisas que ela sacou coisas da minha vida, assim. E teve uma hora que ela encostou a mão em mim, cara, passou uma energia braba. Sério mesmo. Pode ser, sei lá, podia ter um fio com eletrochoque embaixo do banco, enfiado, entendeu? Mas a parada é a seguinte, foi braba a situação. Eu já tinha tomado umas biritas também. Cara, mas foi incrível. Aí a minha mulher já tava... Pô, como é que ela não teve essa guarita toda, né? Ela que quis ir, tava lá esperando a hora. E aí tinha uma festa de 4 dias, dali a uma semana, ela queria que eu fosse de qualquer jeito. 4 dias, matar bode, cambal, tomar todas, eu não fui, né? Mas, maior respeito, né? Você vai escrever, fazer vai ter que ir lá. Bobear não volta, hein? Tem um jeitinho que leva jeito. Ué... Pode ser bom, né? Pode ser legal. O meu irmão que ia mais pro espiritismo, assim, também. Já foi uns... Mas eu não sei, eu sou
Eu acredito em tudo, mas não acredito em nada. Na energia nossa, assim, interna. E no universo todo, né? Tudo conspira. O que tem no filme? Sim, no livro você vai ver tudo, porque tem essa parte mais, essa parte psicológica mais, né, esmiuçada, né? O que você sentiu, como é que foi a coisa mais detalhada, e aí você vai sentir mais, vai estar mais, aparece mais, entendeu? Porque no filme não tem. A gente filmou 3h30 e o filme tem 2h08, para você ter uma ideia. Foi 1h20 jogado fora. Inclusive tem uma história aí fantástica que foi cortada, que é a história com esse maluco mesmo. Vou contar essa também, pode? Essa é show, cara. Essa é muito engraçada. Esse doido mesmo da cocaína, pra lá e pra cá, um dia eu tava no pátio da Polícia Federal, assim, encostado, eu e ele, assim. Paraná, o resto do povo tava lá na galeria. Aí passou uma policial mulher e 4 mulheres algemadas e um policial atrás. Aí eram alemães. Tinha uma loura bonita, sabe? Passou assim, ela só fez assim, ó. Aí o cara, ela me deu mole. Falei, porra, tu é feio que nem um demônio, cara. A mulher não olhou nem uma fração de segundos para cá, não deu nem para enxergar. A gente está a 50 metros de distância, como é que essa mulher te deu mole? Uma passagem, tchum. Ela me deu mole, cara. Eu tenho que falar com ela, me deu mole, mas me encheu o saco o dia inteiro. O dia inteiro. De noite, eu tive que escrever uma carta de amor. Escrevi uma carta bem melosa, assim, tal, de amor. Bem para voltar, não voltar, né? Aí também, pô, eu tinha certeza absoluta que era o maior absurdo do mundo. Mandei a carta. A menina da Bíblia lá do julgamento, que foi presa comigo, falava inglês, então iam dar um jeito de traduzir. Isso foi filmado, tudo isso foi filmado. Ia ter no filme, não teve. Bom, passou um dia inteiro, o cara andando para lá e para cá, esperando a resposta. Porra, cadê a resposta da carta? Nego rindo da cara dele. O cara é louco, essa mulher jamais vai responder. E tinha um faxina lá, que é o cara que fica do lado de fora, leve trás, né? Ele berrava todo. Ô, Tarzan, vai lá ver se a carta tá pronta, cara. Não tem carta nenhuma, não, rapaz. 16, o apelido dele. 16 era o código do consumo, né? Quem era preso no artigo 16 eram os consumidores. Ele consumia tanto que o apelido dele era 16. Acho que ele já gostava de mim, né? Também a alemã estava ganha, né? Se eu não escrevesse, ele estava ferrado. Que a letra tinha que ser minha. Se fosse outra letra, ela ia saber que não era. Então eu não podia morrer. Eu já estava sob proteção ali. Aí votação na cela, né? 29-1. Aqui é uma democracia. Vamos fazer a votação. 29-1. Cara, lá foi a carta. Terrível a carta. Assim. Bem rock and roll. Não, para meu azar, não sei o que houve lá, porque uma mulher fez alguma merda lá, e bateu na outra, então elas ficaram de castigo, então a carta não voltava. No terceiro dia o cara tava, tá vendo, João? Porra! Meu romance foi pro espaço, vocês todos são culpados, tá vendo? Foi votar errado. Tá vendo? Democracia é o... Bom, eu sei que no terceiro dia voltou a carta, no finalzinho da noite, assim. A mulher tinha topado, mandou uma carta picante pra caramba de volta, aí, querendo tudo. Uhul. Não, e aí a gente fez uma vaquinha e o cara teve uma noite com ela lá. Compramos os guardas. E aí rolou o inimaginável, aquele cara conseguiu ter sua noite de amor lá com a alemã. Aí eu fui transferido, e no dia que eu fui transferido, ele me deu um grande abraço, me agradeceu muito. Se eu precisasse de alguma coisa, matar alguém, algo assim. Bom, eu estou com esse crédito até hoje. Tá? Aí no livro você dá uma
dá uma olhada e depois, se quiser comentar, a gente se inscreve, porque eu vou deixar um e-mail com a galera. Então, pessoal, mais duas só para fechar, já está dando tempo. Mas antes, João, responde rapidinho aí. Você torrou ou não torrou $1 milhão? Continuo torrando, que a vida tá cara, né? $1 milhão você gasta muito rápido. Até quando o dólar estava 1 para 1, então, muito fácil, né? As pessoas, quando ganham $1 milhão hoje, não estão ricas. Elas estão iludidas. Para ficar rico hoje, ele tem que ganhar muito mais dinheiro. Você comprou um apartamento de 3 quartos aqui nessa praia principal, Icaraí, né? Que, aliás, está poluída, vocês deviam reclamar. Eu compraria em Charitas, São Francisco. Amo São Francisco. Icaraí é linda, né? Mas dá para mergulhar, não, né? É igual Copacabana, metade de Copacabana, Ipanema, não dá para mergulhar. O amigo meu pegou hepatite no arpoador, cara. Ele também é todo estragado, né? Ele resolveu mergulhar, fazer esporte. Voltando mais quando você estava falando de corrupção, teve o exemplo que você falou da sexta vara da família. Sim. Teve aqueles policiais que entraram na sua casa. Uhum. Eu queria saber se teve mais do que isso. Teve não mais. Só de problemas e tal, mas você negociando com representantes públicos mesmo. E se isso não te assustava muito no início, se você achava que ia ser armação ou alguma coisa assim, entendeu? Quero saber Não, eu tive mais um episódio com Polícia Civil. O meu primeiro episódio com polícia, assim, foi com 17 anos, 16 anos, fumando um Fusca que eu tinha, que era, aliás, não era meu, era do meu pai. Devia ser, sei lá, 10º baseado da vida. E aí estava eu e meus 2 amigos aprendendo a dirigir também, tudo errado, sabe? Aí subindo no Horto, lá no Jardim Botânico, no Rio, viramos uma rua, assim, era uma pedreira sem saída, estavam os guardas lavando uma joaninha, um fusquinha. Pegaram uma mangueira emprestada numa mansão lá e estavam lavando o carro, assim. E a gente caiu do céu para eles, assim. Fizemos uma curva, demos de carro com aquele troço lá no meio do morro, e o carro era uma fumaceira danada. Aí o cara veio na minha janela, bom dia. Eu falei, sabe onde é a Conde de Irajá? A Conde de Bonfim, né? Conde de Irajá, a rua da minha mãe. Perguntei, eu estava no Jardim Botânico, perguntei onde era uma rua no Flamengo. Cara, você pode descer, por favor? Aí rodaram com a gente, morrendo de medo, primeira vez, R$500. Já tive perseguições com Brasília, contra Camburão. Eu dirigia muito mal, não sabia dirigir, consegui fugir. E teve, nessa época de cocaína, de tráfico mais velho, teve uma outra que a polícia me pegou também, me levou para a delegacia, fizeram toda uma documentação de flagrante para me subornar. Quer dizer, se eu não pagasse, eles me teriam o flagrante como... quer dizer, era mais uma forma de garantia de ameaça, sabe? Mas com o setor público, não. Eu comprei uma vez, quer dizer, o cidadão, para melhorar também toda a sociedade, né, você tem que aprender a não fazer uso desse tipo de situação, né? Quanto a comprar polícia para não ser preso por causa de drogas, essas coisas, eu jamais farei novamente. Quanto a comprar para não ser multado, também não pretendo. Agora, eu comprei o meu exame de carteira de motorista há 20 anos atrás. Estou confessando para vocês, e essa gravação não vai para o Facebook. Eu passei no psicotécnico. Na prova escrita, mas a de motorista eu morri, voltei a primeira e pum, o carro pulou assim. Aí o cara falou para meu amigo assim, nem com grana, cara. Meu exame foi terrível. Eu não teria passado, mas nem merecia também.
Mas, fora isso tudo, nenhuma coisa com política de comprar, armações assim maiores. Eu era um moleque, sabe, vacilando. Uma adolescência longa, e agora estamos aí, ajudando tive agora aqui na Secretaria de Cultura fazendo uma palestra também aqui em Niterói com o pessoal de rua de crack, viciados em crack, foi muito legal, tive uma vibe incrível com os caras, assim, os caras se interessaram muito e a gente trocou ideias incríveis e se soltaram, pessoas inteligentes, pessoas que são como nós, assim. E Niterói tem salvação ainda em relação a esse assunto, né? Vocês podem pensar um pouco nisso, se mobilizar de alguma forma. A gente pode fazer até alguma coisa junto, porque ainda não está muito tão grave aqui quanto em outros lugares e outras cidades. Ok? Então, pessoal, fechando. Muito obrigado, gente. Não. Tem mais uma última. Wanda. Oi, João, boa noite. Meu nome é Renan. Boa noite, Renan. Eu queria saber de duas passagens do filme que, pra mim, são muito engraçadas. Que é a da Senhoria da Ambrosia e do McDonald's. Que isso virou bordão, né? Enfim, queria saber quão romantizado é aquela passagem, né? Porque sempre dá, né? No texto final, ou se aquilo foi exatamente... muito fiel, assim. Olha, ela é romantizada porque é a Eva Tudor, né? Porque ela é incrível, assim. Eu fui ver ela gravar a cena, fui ver a gravação daquela cena e chorava de rir, a ponto do cara, do assistente de direção, me pedir para sair um pouco do apartamento. Eu ria, ela abrindo aquele cofre e tal, mas a cena realmente aconteceu. E a da Ambrosia também. Foi tudo aquilo ali, realmente rolou, entendeu? O chazinho. Tinha vezes que eu não conseguia escapar do chazinho, e ficava lá louco para cheirar uma carreira, a mulher me dava um chá. Eu disse, se acalma, João. Estou tentando, né? Tá bravo. Um monte de gente esperando que ficam loucos, né? É um trabalho difícil, não é um trabalho fácil. É ruim. Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Tudo de bom. Valeu mesmo. Tamo aí, qualquer coisa.